Horizonte, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco também aqui na TV Horizonte. Pois é, o deputado Reginaldo Lopes, que é presidente do PT de Minas Gerais e que se sacrificou pelo projeto do presidente Lula em Minas Gerais. Ele queria ser o candidato ao Senado pelo PT, deixou de sê-lo para que, no projeto do presidente Lula em Minas Gerais, que receberia o apoio do então prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele deixou de ser candidato a senador, abriu mão da candidatura a senador, para o então senador Alexandre da Silveira, que disputava, nesse caso, a reeleição. O Alexandre era suplente de Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União. Então, ele, pensando no projeto maior do presidente Lula, abriu mão de ser candidato a senador para voltar à Câmara Federal e ser o chefe da campanha petista e da campanha de Lula em Minas Gerais. O presidente ganhou em Minas Gerais. Lula ganhou em Minas Gerais e ganhou as eleições também. Falou-se que o Reginaldo Lopes seria o ministro da Educação. Não foi. Pensou-se que ele estaria sendo chamado para um outro ministério. Não foi. E quando o Lula decidiu todo o seu ministério, com apenas um ministro para Minas Gerais, que é o Alexandre de Silveira, que perdeu a eleição para senador, né? Ele fez uma crítica. Está muito bom, estamos satisfeitos porque o presidente Lula ganhou em Minas, mas apenas um ministro para Minas Gerais não coaduna com a grandeza da vitória do Lula em Minas Gerais. Então ele achava, ele como presidente do PT, como um petista, ele achou que o ministério do Lula estava muito paulistério, estava muito paulista. Ele fez essa declaração. E é o atual líder do PT na Câmara Federal. Vai perder o cargo também agora para o Zeca Dirceu, que é o filho do Zé Dirceu, que deve ser o líder do PT na Câmara Federal. Quer dizer, o Reginaldo Lopes, né, que fez um esforço tão grande para o Lula ser o presidente do Brasil, né, no final perde inclusive a liderança do partido. Quer dizer, o Lula podia falar, não, você vai continuar aí como líder do partido na Câmara Federal, uma maneira de naturalmente prestigiá-lo, né, pelo o esforço e o trabalho que fez, né, para a campanha do Lula em Minas Gerais. Minas sempre, nos últimos tempos, foi muito mal representada no governo federal, né? No governo do Lula teve o Patrus Ananias. No governo da Dilma Rousseff teve o Pimentel. E no governo, me parece, do Bolsonaro, o único ministro mineiro foi o Montes, né? Aquele ministro da Agricultura, que era deputado, né? E que foi ministro da Agricultura, o único ministro mineiro, né, praticamente, no governo do Bolsonaro. E agora, o único ministro mineiro no governo do Lula, né? Aí Minas sempre, infelizmente, está mal representado nos últimos tempos, né? E trazendo, naturalmente, um prejuízo político para o nosso Estado. Nós não temos reagido, né? Você lembra que Minas sempre teve Nós temos lá o presidente do Congresso, né? Que está lá hoje, que é o Rodrigo Pacheco, que é uma figura hoje nacional e etc. Tal, mas Minas deixou de ser protagonista, né? Infelizmente, nos últimos tempos. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, você sabe, né? Se tem algum problema de ouvido, né? A Auricedina. Você vai encontrá-lo
em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Um projeto desenvolvido pelo Observatório de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Escola de Enfermagem da UFMG, em parceria com o Ministério da Saúde, desenvolveu um aplicativo para capacitar profissionais da saúde, educação e assistência social para o reconhecimento de casos de violência. Batizado de NotiViva, o aplicativo orienta os profissionais de saúde a como preencher a ficha de notificação individual do Sistema de Notificação do Governo Federal. Além disso, a ferramenta também oferece suporte a encaminhamentos de casos de violência para a rede de atenção à saúde e proteção social. O Ministério da Saúde nos solicitou, a Universidade Federal de Minas Gerais, que nós desenvolvêssemos um aplicativo que pudesse, então, apoiar os profissionais de saúde, também de outras categorias, na compreensão da importância da notificação, nas definições sobre violência e também como preencher os campos da notificação de violência. A violência é um grave problema global de saúde pública que afeta toda a sociedade. A notificação é importante para mostrar a realidade desse problema social e de saúde e contribuir para o enfrentamento. Na maioria das vezes, essas vítimas elas estão vulneráveis, né? E muitas vezes elas chegam no consultório também sem dizer explicitamente que foram vítimas de violência, seja por vergonha, né, no caso da mulher, dos idosos, seja por total incompreensão desse processo, no caso de crianças, né? Então essas vítimas, na maioria das vezes, são vulneráveis. Então cabe ao profissional de saúde identificar, diagnosticar com precisão. Médica ginecologista, Nádia já baixou o aplicativo no celular e destaca a importância da notificação. Esse aplicativo vem para ajudar os profissionais tanto a identificar os casos de violência, quanto para entender qual é a importância dessa notificação e como ela é feita. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente sem falar exatamente qual a violência que eles sofreram, ou mesmo se sofreram violência. Muitas vezes as mulheres chegam para a gente relatando dores de cabeça, relatando insônia, e a gente precisa estar sensibilizado para entender que esses sintomas podem estar escondendo uma violência que ela está vivendo. Então, esse aplicativo ele tem algumas telas que mostram como suspeitar essa violência, quais sintomas podem falar para a gente que aquele paciente é uma vítima de violência. Pois é, no caso das mulheres, quanto mais nós estamos chamando atenção para os problemas de violência contra a mulher, cada dia tem mais feminicídio, tem mais violência contra a mulher. É impressionante, né? E quanto às crianças também. Eu vi um caso ontem, né, de um senhor, né, numa loja, estava com um filhozinho dele lá de 2 anos, ele bateu tanto no menino, na cabeça do menino e etc., que revoltou os fregueses que estavam na loja, né? O menino foi levado para uma unidade de saúde e foi identificado que ele sofreu agressão física e machucou a cabeça, né? E o pai, que bateu no menino daquele jeito, foi para a delegacia, né? Infelizmente, né, hoje eu acho que é muito importante esse aplicativo para que os profissionais de saúde saibam identificar quando chega uma criança que teve simplesmente uma queda, um troço qualquer, coisa que acontece com a criança mesmo, né? Ou se foi um maus-trato, né? Um maltrato, né? Então, quer dizer, isso é muito importante, que esse aplicativo seja usado pelos profissionais de saúde, pelo pessoal da educação, porque às vezes na escola a professora, né, vai identificar que a criança sofreu uma agressão física, né? Gente, criança, eu sempre falo o seguinte, quando eu vejo na rua um menino, né, cheio de problemas, etc., eu falo assim, esse menino foi igual a todas as crianças, né? Precisou de carinho, de atenção, e não teve carinho nem atenção na família, o menino foi para a rua aprendendo coisa que não deve, não é verdade? Então, eu acho assim, toda criança é uma coisa, é uma pureza, é uma maravilha, né? Então você tem que ter. Eu fico triste quando eu vejo um cara que tem um filho fora, né? Não casou e tal, mas tem um filho, né? Abandona essa criança, dificilmente tem a presença diante da criança, e a criança praticamente é criada sem um pai. É tão triste isso, não é verdade? Então eu acho que nós devemos olhar com muito carinho para as crianças do Brasil.
né? Lembrar o Pelé, que no dia que marcou o 10º gol no Maracanã, naquela histórica partida contra o Vasco, né? A primeira coisa que ele pediu, quero atenção, carinho com as crianças do Brasil. Isso é muito importante. Estamos agora aqui com o jornalista Marcelo Silveira, que vem conversar conosco a respeito dos destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, 12:30, Marcelo. É isso mesmo, um abraço. Um abraço para você também, para o pessoal de casa. A gente vai trazer muita notícia hoje, muita informação de tudo que está acontecendo, especialmente dessa questão das chuvas. Eu vi que você falou agora há pouco ali... Você falou do Pelé, a gente vai falar também do Pelé. E sei que você vai tratar desse assunto das chuvas. Em Minas, já são 124 municípios que decretaram situação de emergência. Nós vamos falar sobre esse assunto, as dificuldades, mas também vamos falar de um projeto muito bacana, Acir, que os bombeiros desenvolveram junto com a Secretaria de Saúde do Estado para mapear áreas aqui em Minas Gerais, nos 853 municípios, para tentar prevenir, identificar onde tem pontos de inundação e já prevenir, avisar para a prefeitura, as defesas civis de cada cidade. Negócio muito interessante, um estudo muito interessante, eu fui lá conferir, e eles usam o relevo de cada lugar, aliado a se corta algum leito de rio ou não, a probabilidade daquilo encher. E, então, é um alerta que eles vão fazendo para os municípios, muito interessante, a gente vai mostrar daqui a pouquinho no Horizonte Notícia. E nós vamos tratar também, além de mostrar o enterro do Pelé ontem, nós vamos continuar falando sobre o velório do Papa Bento XVI, que tem acontecido lá no Vaticano, a preparação também para o funeral do Papa Emérito. Vamos continuar falando muitos assuntos hoje no jornal, Acir. Um deles, inclusive, é a questão da miopia em crianças e adolescentes. A identificação dessa patologia tem sido cada vez mais comum, infelizmente. Você está bem das vistas, Acir? Graças a Deus, estou bem. Pois é, identificar isso no começo é essencial até para ver se tem algum tratamento ou para usar aquele óculos ou aquela lente que seja ideal. A gente vai também prestar um pouco de serviço hoje no jornal. Beleza. Aguardamos vocês lá. Tá certo, espero vocês. 12:30, né? Pois é, ele falou aqui de chuvas, né? E eu vou entrar num assunto aqui que remonta a 2018. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública julgou procedente o pedido de indenização da família da dona Cristina Pereira e da sua filha de 6 anos, Sofia Pereira, que dentro de um carro, no estacionamento do Shopping Estação, morreram, né, afogadas dentro do carro, porque a água do vilarinho subiu, entrou no estacionamento do shopping, o carro estava lá, eles estavam dentro do carro as duas e morreram, porque as águas subiram sobre o carro e elas morreram afogadas dentro do carro sem poder ser retiradas de lá. E eles entraram contra a Prefeitura de Belo Horizonte. Não sei se você se lembra que naquela época o Calil foi lá e falou, não, eu sou o culpado disso tudo. Eu falei assim, nossa, ele está dizendo que é o culpado, é todo mundo entrando na justiça contra a Prefeitura, contra ele, porque ele dizendo que era o culpado de tudo aquilo que está acontecendo, porque ele precisava de fazer aquela obra e tal, etc. E eu fico impressionado, eu falei isso outro dia, numa conversa que eu tive com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo. Belo Horizonte teve que brigar com o presidente da República, que era o Bolsonaro, e o Calil brigou com o presidente da República e com o governador de Minas. Então ele não tinha onde buscar recurso para poder fazer obra na cidade. Eu fico impressionado uma obra de saneamento que poderia ser feita com dinheiro federal, né? Julgado aqui, o dinheiro trazido para cá a fundo perdido. Não, a Prefeitura de Belo Horizonte tem que pedir dinheiro emprestado à Caixa Econômica Federal para poder fazer obra. Né? Quer dizer, você está sem capacidade de buscar recurso fora no governo federal, que tem os ministérios. Você vai lá no ministério e busca recurso, né, para fazer as obras necessárias da cidade. O caso da Vilarinho, vão fazer lá uma obra de contenção, onde vai ter uma lagoa de contenção, etc. Tal, mas isso não resolve. O que resolve é o seguinte, a água desce na Vilarinho e por onde ela passa para ir lá para o Rio das Velhas, a calha é pequena, tem que alargar essa calha. Tem que alargar a calha. É igual acontece aqui no Arrudas, aqui, ali perto do Pacifício Vilma, ali perto da fábrica da Vilma. Né? Os dois córregos ali, o que vem do Barreiro que te contar, se encontram ali e a calha do Arrudas é pequena. Qual a grande obra?
alargar a cara do Arrudas ou afundar mais o Arrudas para caber toda essa água, né? Para essa água que vai chegar ali ser recebida sem problema nenhum. Então, agora, não, vamos fazer um lago de contenção, não sei o quê, para ajudar e tal. Mas eu acho que a grande obra é fazer isso. Eu sempre cito aqui a Avenida Francisco Sá, ali no Prado, que recebe as águas que vêm ali da Barroca, do alto da Barroca, que vem do Gutierrez, que vem ali de Santo Agostinho, aquelas águas todas descem ali, né? Aí tem que passar na rua Ituiutaba, debaixo da antiga fábrica da Forginha. Lembra da Forginha ali, debaixo ali na rua Ituiutaba? Aí tem ali uma passagem de água ali, só que tem que a passagem pequenininha. Isso foi feito há 60, 80 anos atrás, quando a cidade não tinha essa impermeabilização que fizeram aí naquelas encostas todas ali. Ali era tudo encosta, a água descia, entrava no chão. Hoje não. Hoje ela desce e vem furiosamente. Aí não cabe mais ali na calha que eles fizeram. Aí dá refluxo, aí dá aquela enchente, aquela inundação na Avenida Francisco Sá. Como acontece também lá na Avenida TRE, lá na Prudente de Moraes. Mesma coisa, né? Infelizmente. Pois é, e então agora a Prefeitura disse que vai recorrer. É 320 mil reais que o juiz decretou para a Prefeitura indenizar. Eu, se eu fosse o prefeito, eu não discutia, indenizava, porque verdadeiramente a Prefeitura era culpada. Olha, início do ano e muitas pessoas já se programam para voltar para estudos, mas vale a pena ficar atento às variações de preço entre as faculdades em BH e região metropolitana, como mostra um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro. Vamos lá, Feliciano? Hoje o curso de administração, por exemplo, a mensalidade mais barata que encontramos foi de R$ 388,99 até R$ 3.220, uma diferença de 727% entre as faculdades pesquisadas, que são particulares. O curso de arquitetura, de R$ 528,98 para a primeira mensalidade do primeiro semestre, até R$ 3.170, com uma diferença de 499%. O curso de direito, de R$ 479 até R$ 2.860, com uma diferença de 497%. Engenharia civil, de R$ 639 até R$ 2.990, uma diferença de 367%. O custo de odontologia, de R$ 1.981 até R$ 3.950,41, que dá uma diferença de 99% entre as faculdades. O custo de nutrição, de R$ 1.395 até R$ 1.699, com a diferença de 21%. O medicina, que é o curso mais caro nas faculdades particulares, nós encontramos de R$ 9.035 até R$ 11.606, com uma diferença de 28,5% para a primeira mensalidade, quando o aluno está ingressando na faculdade. O curso de fisioterapia, o mesmo caso, no primeiro período, de R$ 579 até R$ 2.099, com a diferença de 262%. Pois é, um curso de medicina de 11 mil, né? O levantamento ainda demonstrou que os preços das mensalidades aumentaram, em alguns casos, em mais de 20% em relação ao ano passado. O custo de fisioterapia, o preço médio, que era R$ 1.243, passou para R$ 1.517. Isso dá um aumento de 22%. O curso de enfermagem também subiu bastante. O preço médio, que era R$ 1.255, subiu para R$ 1.522, um aumento também de 21%. Agora, o custo de administração subiu 16%, um aumento salgado também. O preço médio, que era R$ 1.312, passou para R$ 1.528, que dá esse aumento de 16%, quase 16,5%. Pois é, mesmo assim, né? A gente louva que nós temos aí as faculdades hoje, porque antes eram só a Católica e a Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Para você estudar. Hoje nós temos faculdades espalhadas pelo estado inteiro, né? Então há a possibilidade de formação acadêmica para muita gente, né? Antigamente as pessoas vinham do interior para estudar em Belo Horizonte. Hoje é o contrário, o cara sai de Belo Horizonte para estudar em Itaúna, para estudar em Divinópolis, para estudar em Sete Lagoas, né? Porque todos esses lugares, Leopoldo tem faculdade, não é verdade? Então tudo isso veio facilitar a formação acadêmica dos nossos jovens, né? Foi muito bom. Agora, é duro o preço, né? Você pagar R$ 11 mil, né?
Diz que tem faculdade até de 15 mil reais de mensalidade para um curso de medicina. Se sair um bom médico, vale a pena, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, que vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu falei aqui há poucos instantes do presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo. O Gabriel está com um problema sério na Câmara, porque o telhado da Câmara Municipal de Belo Horizonte vai ter que ser renovado, né? O telhado já está com muitos problemas, com essa chuva, por exemplo, muitos problemas, né? E ele está lá com problema para colocar os vereadores, os gabinetes dos vereadores, porque em parte da Câmara vai ter que tirar o telhado para renovar todo, então os gabinetes vão ficar prejudicados, né? Então, apesar da grandeza da Câmara Municipal, que quando ela saiu lá da rua Tamoios e foi lá para a antiga garagem da Prefeitura em Santa Efigênia, né? Para ficar ali, a sua sede da Câmara ali, né? Era uma Câmara com muita possibilidade de gabinete e tal, e etc e tal, muita coisa boa, mas aí a Câmara vai crescendo, os serviços vão crescendo e aí nós estamos aí com dificuldade agora para colocar os vereadores por causa do telhado, que já venceu aquele telhado que foi construído, que foi inaugurado com a mudança da Câmara para aquela localidade, vai precisar de uma reforma, né? Como tudo na vida precisa de reforma, não é verdade? Ele tem que guardar um dinheirinho sempre para reformar, ou sempre estar reformando para que a reforma não fique tão cara, né? Quando você precisa de fazer uma reforma de um prédio como daquele da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que já está pedindo socorro, né? E o vereador Gabriel Azevedo, né, com mais essa para resolver o problema da Câmara Municipal, né, que começou a ser feita essa reforma com a presidente que saiu, e aí ele vai ter que dar continuidade a essa reforma e, naturalmente, resolver o problema da nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Oxalá que ele agora, daqui a pouco, lá para o segundo semestre, né, vai chover menos, né, e vai haver possibilidade de dias sem chuva para que as obras sejam realizadas com tranquilidade. É isso? Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Um abraço e até lá.